Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal para falarmos de Bíblia, teologia, história, arqueologia e assuntos afins, todos relacionados à fé cristã, ao estudo da Bíblia Sagrada. Eu espero que você esteja gostando do conteúdo aqui e, se apreciar o que eu coloco, deixe também o seu like e o seu comentário. Ambos são muito bem-vindos, são muito importantes para nós. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esquecendo, é claro, de acionar o sininho de notificações, tá bem? Assim você será sempre informado quando uma coisa nova for colocada aqui. Também queria convidar você a ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Somos mais de 30 mil alunos estudando a Bíblia semanalmente, com um conteúdo que eu posso garantir para você, não é inferior àquele que você receberia num curso regular de teologia em bacharelado, com a diferença que você não precisa se deslocar da sua casa para ir a lugar nenhum, porque você precisará apenas de um bom sinal de Wi-Fi e um tablet, um celular ou um computador, e você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, onde quiser. Enquanto você fizer a assinatura, todas as aulas estarão ali para você. Nós começamos no Gênesis e só vamos parar no Apocalipse. E então, eu quero você comigo lá para estudarmos a Bíblia juntos, está bem? O tema de hoje, assim como se matricular no curso, eu esqueci desse detalhe importante, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, ou no descritor desse vídeo aqui, o link para você acessar lá, tá certo? Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Onde estaria o Jardim do Éden? Esse é um tema que tem, assim, como eu diria, intrigado a muitos estudiosos. Eu sei que muita gente pode achar a pergunta banal, já dizendo assim, Rodrigo, mas não estaria em lugar nenhum, todo mundo já sabe que o Éden é apenas um mito, que não existiu o Jardim do Éden. Calma, não vá tanto por aí. Embora, por um lado, eu tenho autores como Robert Alter, que diz que Gênesis 1 a 11 é puramente uma mitologia, uma poesia mitológica, eu tenho, por outro lado, acadêmicos de respeito também, como Ephraim Spicer, que dizem que não, que Gênesis 1 a 11 tem todas as características de história real e não poesia mitológica. Tá bem? Então, não vá direto na onda falando assim, isso aqui é mito, acabou. Não, não é bem assim. Aliás, se você quiser saber mais detalhes, por que nós dizemos literariamente que Gênesis 1 a 11 não são poesia mitológica, então faça o meu curso lá, porque no início que eu explico o Gênesis, eu coloco todas as argumentações do lado da alta crítica, do lado mais conservador, e você vai tomar a sua decisão aí com base em todas as evidências, tá certo? Mas vamos lá. Onde estaria o Éden? Há muitas perguntas. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Bom, deixa-me parar aqui já e explicar uma dúvida que surge quando muitos leem aqui. No texto está dizendo que Deus plantou um jardim no Éden. Então, o Éden é a região ou é o nome do jardim? Na verdade, a forma que nós temos, biblicamente, de ter nomes de acidentes geográficos ou mesmo de regiões, é às vezes misturar o nome do acidente geográfico com o da região. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro para você. Deus apareceu para Moisés e deu os 10 mandamentos no Monte Horebe, ok? Monte Horebe. Mas como o Monte Horebe fica na região da Península do Sinai, que daqui a pouco eu vou mostrar no mapa para você, então nós chamamos o monte tanto de Monte Horebe como Monte Sinai, porque ele fica na região do Sinai. Jesus operou milagres no mar ou no lago de Genezaré. Mas como o lago de Genezaré ficava na região da Galileia, ele também é chamado de Mar da Galileia, ou Lago da Galileia. Então, o que acontece é que havia uma região que o Gênesis dá o nome de Éden, e nessa região Deus colocou um jardim, que também significa Éden. Tá certo? Que também significa Éden. Uma das dificuldades que eu já vou antecipar para você aqui é que muitos pensam, pelo menos pela literatura posterior, do Éden como sendo o santo monte de Deus. Mais à frente eu falarei sobre isso. Mas a palavra Éden significa planura, ou planura irrigada. Essa é uma dificuldade que nós temos. Mas, continuando. Deus plantou Éden na direção do Oriente. Aqui eu faço outra pergunta. Na direção do Oriente, sob
a perspectiva de quem? Isso é importante ser dito, porque o Oriente, quando eu falo Oriente, Norte, Sul, Leste, Oeste, eu tenho que ter um ponto de base para fazer a referência. Por exemplo, quando eu digo Rio Grande do Sul, eu estou falando desde o ponto de vista do mapa do Brasil como um todo, que divide as regiões. Então, o que está ao sul do Brasil, nós chamamos de Rio Grande do Sul, para contrastar com o Rio Grande do Norte. Agora, o próprio Rio Grande do Norte não está ao norte do Rio Grande do Norte. Tá certo? O norte do Rio Grande do Norte é outro lugar. O sul do Rio Grande do Sul é outro lugar. Percebe? Então, quando eu falo na direção do Oriente de quem? Considerando que Moisés escreveu o Gênesis provavelmente ali na península do Sinai, então pode ser que o Jardim do Éden ficasse a qualquer local ao oriente do Sinai. Ao oriente do Sinai, eu vou mostrar no mapa daqui a pouquinho, você tem a Arábia Saudita, você tem a Mesopotâmia, você tem a terra de Canaã, fica tudo ao oriente do Sinai, tá bem? Muito bem. E diz que Deus pôs o homem para lavrar o solo. Aí diz o seguinte, um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia repartindo-se em 4 braços. Então imagine uma linha comigo. Aqui você tem a paisagem do Éden, um rio saía do Éden, irrigava o jardim que ficava aqui no meio e depois ele se dividia em 4 rios, em 4 braços. E dá o nome deles. O primeiro é o Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Onde seria essa terra de Avilá? Esse é um problema. Alguns mostram que poderia ser a Arábia Saudita, mas eu tenho cá minhas dúvidas. O rio dessa terra é bom, e lá também se encontram o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gihom, ou Gihom, que rodeia a terra de Cush. A terra de Cush seria provavelmente a Etiópia, outros pensam no Sudão, alguma coisa ao sul do Egito. O nome do terceiro rio é Tigre, que está hoje ali no Iraque. É o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. O rio Tigre e Eufrates nós temos identificado hoje, são aqueles 2 rios que estão ali no Iraque, da antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates, mas o rio o rio Gihom e o rio Pison, não sabemos onde estaria. E também eu faço uma outra pergunta já aqui para adiantar. Seriam esses Tigre e Eufrates, esses rios, os mesmos Tigre e Eufrates mencionados no Gênesis? Esse é o problema. Bom, como candidatos à localidade original do Éden, nós temos várias propostas. Alguns pensam que o Éden poderia ficar na ilha de Bahrein, que eu vou mostrar para vocês. Outros pensam que o Éden poderia ser no Líbano. Esses que apontam o Líbano, eles até apresentam um texto bíblico. Quando eu fui lá no Líbano, eu lembro eles mostrando isso. Ezequiel capítulo 31, versículo 16, diz assim: Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Então alguns colocam, vejam, todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano. Então o Éden é o Líbano. Mas é complicado a gente falar isso aqui, porque essa porção no hebraico ela é dúbia, ela pode ser lida como se fosse um aposto, tá certo? Todas as árvores do Éden, isto é, aquelas do Líbano, ou eu posso ler isso de uma maneira sequencial. Todas as árvores do Éden, as mais belas do Líbano, porque do Líbano vinha toda a árvore para Jerusalém, então ele está falando de uma sequência, não de um aposto. Então para mim é fraco dizer que o Líbano seria o lugar do Éden com base nisso aqui. Mas existe essa tradição. Então já falei do Bahrein, já falei do Líbano. Outros pensam que o Éden poderia ser na região da Pérsia, porque no futuro o Éden será chamado de paraíso, e a palavra paraíso vem de Pardes. Pardes não é uma palavra hebraica, é uma palavra persa. Então alguns pensam que poderia ser ali. Outros acham até que o Éden poderia ser em algum lugar no Golfo Pérsico e que os 4 rios, vou mais adiante falar disso, seriam o Tigre e o Eufrates, que já estão ali, o Nilo, aqui embaixo no Egito, porque fala que vai pela terra de Cush, então um rio seria o Nilo, porque Cush seria a Etiópia ou o Sudão ali embaixo, e o outro rio seria o rio Ganges, que está lá no outro lado, lá na Índia. Outros pensam que seriam 2 afluentes do próprio rio Tigre, ainda, ou do rio Tigre e Eufrates.
Há ainda outros, como os Mormons, por exemplo, que acreditam que o lugar do Jardim do Éden seria nos Estados Unidos. Há um outro grupo religioso que pensa que o lugar do Jardim do Éden seria na Inglaterra. E, pasmem, Cristóvão Colombo, que descobriu a América em 1492, você sabe que a expedição dele não terminou ali. Em 1492, ele vai nas Antilhas e descobre as Américas. Em 1498, Cristóvão Colombo desce para a América do Sul e, ao ver a exuberância daqui, julgou que aqui seria o Jardim do Éden. E há pessoas que pensam que a Amazônia seria o local original do Jardim do Éden. Há outras hipóteses também, existe uma que eu vou deixar para o final desse vídeo, que é a que mais me encanta, tá certo? Afinal de contas, onde seria então o Éden? Eu vou mostrar isso no mapa para ficar mais didático para você entender. Vou pedir a ajuda da Laura e você vai compreender isso no mapa para ficar mais claro, tá bem? Preste atenção. Enquanto eu vou lá para a sala para a Laura me ajudar com o Atlas, eu lembrei também de mais uma hipótese que eu acabei não apresentando para vocês. Esta até tem sido destaque em muitos jornais agora, que seria localizar o Jardim do Éden em Botsuana, na África, ali no rio Zambeze. Por quê? Muitos pesquisadores estão fazendo mapeamento genético de DNA e estão levantando a possibilidade de que aqueles que chegaram na região ali do Oriente Médio migraram da África para lá. E se eles migraram da África para lá, a existência de qualquer Éden, na interpretação dessa hipótese, seria na África, em Botsuana. E quem sabe o rio Zambeze seria um dos afluentes originais do Éden. Bom, é mais uma hipótese que está sendo levantada, mas eu vou me posicionar diante delas daqui a pouquinho. Vamos para o mapa do Oriente Médio, está bem? Aqui está um mapa do Oriente Médio com os possíveis locais que as pessoas apresentam para ser o ponto original do Jardim do Éden. Sempre, é claro, com base no texto da Bíblia. Lembrando que eu já falei para vocês, havia um rio que passava pelo jardim e ele se dividia em 4 braços. Um braço se chamava Rio Pison, o outro chamava-se Gihon, o outro chamava-se Eufrates e o outro chamava Tigre. Bom, como nós temos hoje na região do Iraque um rio chamado Tigre e o outro chamado Eufrates, como você está vendo aqui, muitos já tomam isto como ponto de partida para procurar a localização do Jardim do Éden. Mas antes de mostrar isso, deixe-me primeiro apresentar esse pedacinho do mundo para vocês. Aqui você tem o rio Nilo, com o delta do Nilo aqui em cima. O Nilo vem desde a parte sul para a parte norte e ele acaba desaguando no mar Mediterrâneo. Do lado de cá, você tem o Mar Vermelho. Então, você tem o Egito aqui, com o rio Nilo, e o Mar Vermelho. O Mar Vermelho tem 2 braços que você vê aqui, 2 golfos. Um deles é o Golfo de Suez, que depois vai ser aberto aqui, formando o Canal de Suez, e o outro é justamente o de Acaba. Quando o povo de Israel saiu do Egito, só para você ter uma noção, eles atravessaram o Mar Vermelho por esse ponto aqui, ficaram 40 anos na Península do Sinai, no deserto do Sinai, até poderem chegar à terra prometida, que seria Canaã, aqui em cima. Esse aqui é o famoso Mar Morto, que está em Israel hoje. Aqui na parte sul nós temos a Arábia Saudita, aqui mais acima você tem a Jordânia, aqui a Síria, e essa parte aqui seria o atual Iraque. O Irã estaria por aqui, olha. Tanto é que nós temos a parte da Pérsia, que seria aqui. E aqui nós temos, já que falei em Pérsia, o Golfo Pérsico. Muito bem, mais um detalhe importante. Aqui em cima ficaria o Monte Ararat, de onde a Arca de Noé pousou e de onde os que sobreviveram ao dilúvio saíram para colonizar o mundo. Agora começam as posições ou as sugestões. Considerando que a Bíblia fala que havia um rio que atravessava o jardim e se dividia em 4 braços, lembrando, Pison, Gihon, Eufrates e Tigre, então eles pensam que esse rio poderia ser alguma coisa que viria aqui abaixo do Golfo Pérsico, e aqui eu já tenho um braço, olha, 1, 2, faltaria descobrir quais são os outros 2 braços que esse rio formava. Alguns sugerem, como por exemplo Yuris Zarims, que é um autor, um pesquisador historiador, que esses outros 2 rios, o Pison e o Gihon, seriam o Ad-Bastim e o Ad-Karim. O Ad-Karim é um braço que tem aqui e o Ad-Bastim seria outro aqui, olha. Então ele acha que aqui seriam esses 2
rios que formariam junto com o Tigre e Eufrates os 4 rios daquele rio original do Éden. Só que nós temos um problema com essa teoria. Qual é? Para um rio sair daqui e alimentar 4 canais, esses rios deveriam migrar para a região norte, eles deveriam subir, mas todos eles descem para desaguar no Golfo Pérsico. Ou seja, o sentido desses rios é para cá. Eles não sobem. Então, como é que poderia um rio sair daqui e alimentá-los, sendo que eles estão alimentando o Golfo Pérsico? Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que nenhum desses rios, Tigre e Eufrates, nem os seus afluentes, são alimentados por um mesmo rio aqui no seu nascimento, no lugar onde eles nascem. Não existe isso. É bem verdade que o Tigre e o Eufrates se unem aqui, mas como eu falei, para desaguar no Golfo Pérsico. Eles não são alimentados por um mesmo braço de rio. Então isso torna difícil dizer que o Jardim do Éden seria nessa região. Com isso, cai por terra aquela hipótese que o Éden poderia ser na região de Bahrein, que é justamente essa ilha que fica aqui no Golfo Pérsico. Muitos pensam que aqui seria o Éden e daqui seria o rio que formaria os outros 4. Essa ideia parece um tanto estranha à luz dessa geografia. A outra hipótese que alguns levantam é que o Éden não estaria aqui no Golfo Pérsico, mas em algum lugar ao norte da Mesopotâmia. Isso também fica estranho de ser colocado porque nós não temos nenhum indício arqueológico ou histórico que aponte um jardim paradisíaco por essa região aqui. Há ainda uma outra opção, que alguns dizem que o terceiro e o quarto rios não mencionados seriam o Nilo, que está aqui no Egito, e o rio Ganges, que está na Índia, que nem aparece nesse mapa. A dificuldade com essa hipótese é que tanto o rio Nilo quanto o rio Ganges estão muito distantes do Tigre e Eufrates, não tem nenhum acidente hidrográfico que os alimente em conjunto, ou seja, eles não se caracterizam como a Bíblia disse que estariam na época do Jardim do Éden. Ou seja, nada disso procede. Você está vendo que é difícil nós harmonizarmos tudo isso aqui. Então, as grandes dificuldades que nós temos são, em primeiro lugar, em que pese a existência de um atual Tigre e Eufrates, nós não sabemos onde ficariam os rios Pison e Gihon. A segunda dificuldade é que o atual Tigre e Eufrates não nascem de um mesmo rio, tá certo? Pelo contrário, eles só se unem para desaguar no Golfo Pérsico. A outra dificuldade é que o dilúvio modificou toda a paisagem da Terra. E só para você ter uma noção, esse pedacinho de chão onde nós estamos aqui, ele está sobre camadas e camadas de material geológico, inclusive fossilizado. Se o Jardim do Éden estivesse aqui, ele estaria em cima de camadas e camadas de elementos fossilizados. Isso me gera um problema teológico, porque eu tenho que colocar a morte antes do pecado de Adão e Eva. A bem da verdade, eu sei que há teólogos que dizem que antes de Adão e Eva havia uma civilização aqui na Terra que foi amaldiçoada por Deus. Essa civilização se tornou em demônios, e por isso os demônios hoje são criaturas pré-adâmicas que viveram aqui na Terra e perderam o seu corpo. Mas apesar dessa teologia, da qual eu discordo, não há base bíblica para colocar a morte antes do pecado de Adão e Eva, porque a Bíblia é muito clara em dizer que a morte foi uma consequência da transgressão do casal humano. Ou seja, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, é que a morte passou a existir no planeta Terra. Logo, considerando que os fósseis são seres vivos que morreram, colocar esses fósseis abaixo de onde estaria o Jardim do Éden significa que quando o Éden esteve aqui, já havia morte no planeta Terra. Não faz sentido dizer isso à luz do texto da Bíblia. Por essas razões, acompanhando aqui o mapa, eu tenho dificuldades de dizer que por aqui ficaria o Jardim do Éden. Mas ainda assim resta uma pergunta a ser respondida. Por que então esse rio se chama Tigre e esse se chama Eufrates? Os mesmos nomes que aparecem na Bíblia Sagrada. Eu espero que tenha ficado mais claro para você então, a partir do uso do mapa ali, a localização dessas propostas do Jardim do Éden, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a Laura, que me ajudou aqui a filmar enquanto eu mostrava ali. Essa é a nossa equipe aqui, Laura e eu e Laura, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos continuar.
Antes de responder essa questão, por que que os nomes Tigre e Eufrates, mencionados na Bíblia, ainda aparecem naqueles rios ali do Oriente Médio, tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo também de mencionar antes, na verdade é outra dificuldade. É que quando eu vou aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 14, diz assim: o nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. Ora, que corre ao leste da Assíria. O problema, isso foi apontado por Archibald Thomas Sayce, é que quando a Bíblia fala leste da Assíria, fala defronte da Assíria, isto é, defronte para o Oriente. E Archibald Sayce lembrou a todo mundo que Assur, que é justamente a Assíria, está justamente ao lado ocidental do rio. Então, geograficamente, nós temos esse outro problema aqui para resolver, tá certo? Desse modo, eu tenho que admitir para vocês que eu ainda lido com uma dificuldade em entender por que que Moisés usa categorias atuais, Assíria, Cuxi, para falar de algo que seria pré-diluviano. Eu ainda tenho essa questão para resolver aqui. Mas, de princípio, eu posso dizer para você que a minha hipótese é que o nome Tigre e Eufrates, que aparecem hoje ali no Iraque, não significariam necessariamente o Tigre e Eufrates da Bíblia, mas uma referência a eles. Calma que eu vou explicar melhor para você. Você se lembra que em determinado momento eu mostrei ali também no mapa o Ararat, onde a Arca de Noé pousou e de onde os descendentes saíram para povoar o mundo. Eu falei da cidade Erech, Eridu, etc. Lembra que eu falei isso para vocês? Muito bem. Considerando que aqueles primeiros imigrantes ali da região da Mesopotâmia são os descendentes daqueles que sobreviveram ao dilúvio, então é de se esperar algumas coisas importantes. Primeiro delas, que eles tragam ainda no bojo da sua cultura, da sua memória, reminiscências da história pré-diluviana. Isso é importante, que eles tragam essa reminiscência. E de fato, quando a gente vai olhar os primeiros documentos da humanidade escritos ali, porque foi ali que os sumérios inventaram a escrita, esses documentos fazem alusão a um paraíso na Terra, a um jardim idílico que eles tinham, um jardim maravilhoso, um paraíso na Terra, e eles chamam esse paraíso, é interessante que a palavra para esse paraíso que aparece em sumeriano é a palavra Edim, Edim, que é a mesma raiz fonética da palavra Éden, que eu vou ter em hebraico. Esse é um ponto interessante. A segunda coisa que me chama a atenção é que mesmo os assírios, por exemplo, que vêm depois, eles continuam mantendo essa tradição. Nos documentos acadianos, por exemplo, você tem a palavra Edenu, fazendo alusão a um jardim paradisíaco. E, novamente, Edenu, Edim, são palavras que estão foneticamente na mesma base de Éden. Nesses documentos escritos pela humanidade, produzidos ali, pertinho do Golfo Pérsico, nas primeiras cidades que surgiram ali, onde a escrita foi inventada, esses documentos também falam que o primeiro homem chamava-se Lulu, Lulu é a palavra sumeriana para humano, e o seu nome era Adapa, que os linguistas entendem que é a mesma raiz da palavra Adama, que vem Adam, tá certo? Vermelho, de cor avermelhada. E eles dizem também, esses mesmos documentos, de um dilúvio que ocorreu em toda a Terra e a humanidade que foi expulsa desse paraíso idílico. Então você tem a ideia de um paraíso, uma expulsão de um paraíso e um dilúvio, com a arca e tudo mais. E sobreviventes ao dilúvio. Então aqueles sumerianos se dizem descendentes dos reis que são descendentes dos que sobreviveram ao dilúvio. Percebeu? É interessante como é que está no bojo deles ali uma história muito parecida com aquela que a Bíblia apresenta. Agora, sendo assim, e num outro vídeo eu posso explicar para você que isso não significa, como alguns têm argumentado, que a Bíblia plagiou esses mitos. Os argumentos para dizer que a Bíblia não é um plágio, eu posso dar num outro vídeo, tá certo? Não vou falar deles hoje, não. Então, continuando, você imagina, se eles têm esse bojo ainda de memória, por que não dizer que o rio Tigre e Eufrates foram nomes dados àquela localidade em reminiscência do local de onde os seus ancestrais saíram? Não precisa ir longe. Nós temos vários registros disso acontecendo em nossos tempos. Por exemplo,
Nós temos aqui no Brasil a cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Por que Novo Hamburgo? Porque certamente os pioneiros que chegaram ali vinham da cidade de Hamburgo, na Alemanha, e resolveram então dar o nome daquele local com algo que lembrasse a terra dos seus ancestrais. Assim você tem também Nova Venécia, Nova Odessa no Espírito Santo, você tem Nova York nos Estados Unidos, Nova Inglaterra também nos Estados Unidos, ou seja, a Inglaterra fica nos Estados Unidos ou lá no Reino Unido? É lógico que fica lá no Reino Unido, aliás, o Reino Unido que fica na Inglaterra. Mas como é que você tem uma Nova Inglaterra, New England, nos Estados Unidos? Tá certo? É porque os que foram para lá vieram daquela região do mundo. Então, para mim, o rio Tigre e Eufrates são apenas um rebatismo daqueles rios com o nome de algo que tinha a ver com a história dos seus ancestrais. Simples assim. É assim que eu vejo essa questão. Então, para mim, é muito difícil falar de Éden hoje, sendo que ele é pré-diluviano. A superfície da Terra, depois do dilúvio, foi completamente alterada. Nós temos a tectônica de placas, nós temos a Pangeia, nós temos várias coisas que apontam para o fato de que hoje a crosta terrestre não é nem de perto o que seria antes do dilúvio. Então eu acho vã qualquer tentativa de localização no mapa atual onde estariam os rios originais do Éden, onde estaria o próprio Jardim do Éden. Mas eu deixei para o final uma hipótese de localização que ela me chama um pouquinho mais a atenção do que as outras por uma questão teológica especial que eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho. Um dos que colocam essa hipótese que eu vou colocar para vocês aqui é Lawrence Steger, que por muitos anos foi professor de arqueologia e línguas semíticas da Universidade de Harvard. Um nome assim muito reverenciado na academia, Lawrence Steger. E ele escreveu uma vez um artigo dizendo até sobre a localização do Éden em Jerusalém. Mais recentemente, outros como Jodie Magnus, que é uma também arqueóloga, que mora ali, que aliás ela vive muito em Jerusalém, ela não mora lá, mas vive muito lá, ela também aponta que Jerusalém seria o lugar do Jardim do Éden. Ambos, tanto a Magnus quanto o Steger, nenhum dos dois entra no mérito da questão da historicidade ou não do Jardim do Éden. Mas sim, eles remontam a uma tradição antiga de que Jerusalém seria o lugar atual do antigo paraíso. E de fato, se você olhar na Bíblia, tem muitas coisas ali que apontam para esse sentido. Eu não vou entrar aqui, até por questão de tempo, no mérito da questão, mostrando todos os versículos, senão isso aqui ficaria muito longo esse vídeo, mas vou apenas apontar uma coisa ou outra para vocês. Eu quero ler uma passagem aqui para vocês. Eu já até mencionei a questão do Líbano como sendo Éden, mas eu quero agora destacar um outro dado aqui. Eu quero ler para vocês aqui Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 em diante. Ezequiel, capítulo 28, perdão. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 em diante. Aqui fala do rei de Tiro. Eu já fiz menção antes que muitos querem usar esse Tiro aqui como sendo uma evidência de que o Éden estaria no Líbano, mas já falei que isso aqui não faz muito sentido. Aí quando eu falar da queda do diabo, cuja profecia é mesclada com o rei de Tiro, diz assim: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, etc. No verso 14 diz: você era um querubim, querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no santo monte de Deus. Guarde essa expressão, no santo monte de Deus. Aí no verso 16, no final do verso 16 diz: por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus e o expulsei do meio do brilho das pedras. Então fala de um querubim, o querubim estava no monte santo de Deus, no meio das pedras, e esse santo monte de Deus era o jardim do Éden. Muito bem, eu não vou aqui entrar em todos os detalhes, mas é praticamente um consenso
entre os teólogos que o Santo Monte de Deus, essa expressão na Bíblia, o Santo Monte de Deus, refere-se, sempre que está falando de realidades terrenas, invariavelmente ao Monte Sião, que fica em Jerusalém. Eu vou dar um exemplo apenas de um versículo para vocês aqui, Isaías 56, verso 7. Isaías 56, verso 7. São textos, eu reconheço assim, indiretos, mas que apontam para uma teologia. Há uma promessa em Isaías 56 para os não-judeus, os gentios que guardassem o Shabat, aqueles que estavam no meio do povo de Deus. Então fala, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, o verso 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e o amar, sendo santos, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, está falando do gentio. Ou seja, o sábado era uma promessa também para o não-judeu. E aí o texto continua. Esses que abraçam a minha aliança, verso 7, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Evidentemente que a casa de oração que Isaías se refere aqui é o templo que ficava no Monte Moriá. O Monte Moriá, evidentemente, é o Monte Sião. Eu sei que hoje quem vai a Jerusalém faz uma divisão geográfica entre o Monte Ofel, o Monte Sião de um lado, e o Moriá, como sendo 3 montes. Mas, biblicamente falando, o Santo Monte do Senhor é o Moriá que pega toda a cidade de Jerusalém, incluindo esses 3 pontos geográficos, o Moriá, o atual Sião, e o Ofel, tá certo? Esse Santo Monte do Senhor, então, seria Jerusalém. Agora, eu reconheço, por que eu digo para vocês que essa parte, ela me interessa em parte por questões teológicas. Eu não vou geograficamente dizer que Jerusalém é o lugar do Éden, porque eu tenho vários problemas geográficos com isso. Quais são os 4 rios que saem de Jerusalém? Não existe nada disso. Porém, é interessante que a principal fonte d'água de Jerusalém é chamada de Gihom, que é um dos nomes de um dos rios do Éden. Então isso me leva a crer, concordando com Lawrence Steger, que havia, desde a época da monarquia de Israel, desde a época do Antigo Testamento, uma tradição muito forte, baseada, é claro, em documentos que hoje nós não temos, que Jerusalém marcava, de certa forma, o lugar do Éden na Terra. Se marcava de maneira histórica ou de maneira apenas simbólica, eu já não sei. Eu acredito que era mais simbólica. Ou, quem sabe, por inspiração divina, o profeta sabia que, se não houvesse o dilúvio, o lugar correspondente ao antigo Éden seria onde atualmente está Jerusalém. Porque mesmo que a Terra foi toda transformada depois do dilúvio, mas ainda assim é o planeta Terra, tá certo? Os pontos apenas mudaram sua localização e o formato da estrutura terrestre, mas em algum lugar ainda está. Quem sabe não seria realmente onde está Jerusalém, embora hoje nós não possamos ver os 4 rios que ali estão. Ou, na segunda hipótese, que para mim também não faz muita diferença, seria Jerusalém um símbolo do Jardim do Éden, um lugar simbólico do antigo Éden. O curioso é que quando a gente vai para o texto aqui de Zacarias, esse texto para mim é emblemático, Zacarias capítulo 12, fala o seguinte, naquele dia, capítulo 12, verso 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela, contra Jerusalém. Veja, embora Jerusalém foi muito atacada ao longo do tempo, não há registro de nenhuma situação em que todos os povos do mundo atacaram Jerusalém. O único momento da história em que todas as nações atacarão Jerusalém, eu aconselho você a ler na sua Bíblia depois, está no Apocalipse capítulo 21, quando fala que Satanás, depois do milênio, reunirá todas as nações da terra, Gog e Magog, para atacarem Jerusalém. Isso é depois do milênio. Agora, que Jerusalém o diabo vai atacar? Com todas as nações do mundo, de uma só vez, cumprindo Zacarias 12. O Apocalipse dá a resposta. A nova Jerusalém que desce do céu. Então veja bem, o Éden, o paraíso que está no céu, é chamado de Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, diz Apocalipse 21, ela vai descer do céu
tendo a árvore da vida, tendo os frutos, tendo o rio com a água da vida, tendo o trono de Deus, ela vai descer do céu. É o Éden restaurado. E por que vai descer do céu? Deixa-me apresentar uma linha cronológica para você dos últimos acontecimentos. Quando Jesus vier das nuvens do céu com poder e grande glória, ele não vai descer aqui na terra, ele vai ficar no ar. A Bíblia diz que aqueles dentre nós que ficarem vivos, vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. E os mortos em Cristo vão ressuscitar para igualmente subir para encontrar com Cristo nas nuvens. E o que acontece quando eles encontram com Cristo nas nuvens? O cumprimento de João 14, 1 a 3. Jesus falou: voltarei para levar vocês para a casa do meu Pai, para as moradas na casa do Pai. Então Jesus leva os salvos para o céu. 1000 anos depois, de acordo com o Apocalipse, desce do céu a Nova Jerusalém. E ela desce na terra. Agora olha como é bom estudar a Bíblia comparando parte com parte. Zacarias fala dessa batalha, mas não diz quando ela vai acontecer. O Apocalipse diz quando. Mas o Apocalipse não diz onde a Nova Jerusalém descerá, aonde ela virá. Qual é o ponto geográfico da terra em que Jerusalém descerá? Mas o livro de Zacarias diz, ele fala que justamente o que vai acontecer nesse dia. Zacarias capítulo 14, verso 4 diz assim: naquele dia, os seus pés, os pés do Messias, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio de leste para oeste, formando um grande vale. Metade se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Então, diz o final do verso 5, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E é interessante que entre o atual Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém existe um vale chamado Vale do Cedron, que na Bíblia é chamado de Vale de Josafá. Sabe o que significa Josafá na Bíblia? Yoshafat, Vale do Senhor julga. Isso que significa. E esse vale é chamado também na Bíblia de o Vale da Decisão, o Vale do Julgamento do Senhor. E a Bíblia fala que os pés do Messias será colocado sobre o Monte das Oliveiras, que ele vai abrir, vai fazer um vale. Então isso me diz que essa Nova Jerusalém, de Apocalipse capítulo 21, que desce do céu, ela descerá sobre onde está o Monte das Oliveiras, onde hoje está a cidade de Jerusalém. Se a Nova Jerusalém é o antigo Éden restaurado, ele voltará para Jerusalém. Especulação. Seria esta a razão pelo qual alguns acreditam que o Éden foi retirado da terra e voltará para o lugar de onde ele saiu? Isso é especulativo, eu não posso afirmar. Mas uma coisa é fato. Jerusalém é colocada na tradição bíblica como o Éden, o lugar do Éden depois do pecado. Seria o local apenas simbólico, Jerusalém representa o Éden, ou seria realmente o local original do Éden que nós sabemos pela inspiração dos profetas? Qual das duas hipóteses eu não sei, mas uma delas me parece muito verdadeira. Não é à toa que toda a liturgia do templo feita ali, especialmente por Salomão, faz com que o templo relembre o Jardim do Éden. Você vê, no Éden Deus colocou 2 querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Salomão manda fazer 2 querubins grandes, enormes, para colocar dentro do templo. Assim como Moisés também colocara 2 querubins dentro do tabernáculo. Salomão constrói um jardim repleto de árvores ali nas cercanias do templo, ali no alto do Moriá, para lembrar justamente as árvores do Éden. O Éden seria justamente aquele lugar do santuário, o lugar onde a humanidade ainda poderia ter conexão com Deus. Eu sei que, ainda que eu não possa afirmar peremptoriamente qual dessas hipóteses procede, uma coisa é fato. Eu e você temos saudade do Éden. Saudade daquele dia em que estaremos para sempre com Cristo. Interessante falar de saudade referindo-me ao futuro. Eu sei que parece paradoxal isso, mas essa é a realidade. Nós estamos com saudade de um futuro que ainda não está aqui. Saudade de um dia que ainda virá. Estranho isso, né? Porque saudade sempre remete para o passado. Mas teologicamente, os que são salvos por Cristo Jesus têm saudade de algo que ainda não veio. Eles anseiam por aquela realidade que ainda se fará presente. E em que sentido ela é saudade, sendo que ela aponta para o futuro?
é porque nós temos ainda no nosso DNA um reflexo do que nossos pais experimentaram quando viviam inocentemente no Jardim do Éden. Dizem os especialistas, não é minha área, que o DNA pode trazer inclusive informações de memórias dos nossos ancestrais, ou seja, não se surpreenda de sonhar com uma cidade que você nunca foi, mas que a sua avó teve lá. Não tem nada a ver com reencarnação, nem espiritismo, nem espiritualismo, nem misticismo. Isso aqui é ciência. Você pode eventualmente ter flashes de memórias de coisas que você não viveu, mas os seus ancestrais viveram. E essas memórias são passadas pelo DNA. É um estudo que está saindo agora, isso é fantástico. Eu não sei mais detalhes, porque ainda está em processo. Mas se isso for algo que procede, por que não dizer que lá no cantinho do nosso DNA existe ainda uma reminiscência da memória adâmica, da memória de Eva, daquele paraíso, onde nós não estivemos, mas do qual, de alguma forma, sentimos uma tremenda saudade. E é por sentir saudade desse lugar onde nunca estivemos, mas nossos ancestrais sim, que nós almejamos, nessa paradoxal saudade pelo futuro, o Éden que em breve voltará. Provavelmente, onde hoje está a cidade de Jerusalém. Provavelmente não. Para mim aqui, com certeza, pelo que a Bíblia fala, ele descerá onde está Jerusalém. Aí sim, nós vamos poder saciar a nossa sede de eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.